tarde, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais um Pode Ser, diretamente dos nossos estudos aqui em Leiria. Como é de praxe, hoje vamos bater um papo com o Shirley Venâncio, que veio lá do Brasil para nos dar esse privilégio de uma entrevista aqui presencial. Íamos fazer uma entrevista via Zoom, mas como ela veio para a Europa divulgar os seus livros, aproveitamos falando, vem Shirley, vem aqui no nosso estúdio, e ela aceitou, veio bater um papo com a gente aqui, uma pessoa sensacional, que também é palestrante, vai nos contar um pouquinho toda essa trajetória dela aí no mundo espiritual. Obrigado por ter vindo. Obrigada, queridos. Uma alegria imensa. Obrigado. Olha a providência de Deus, né? É verdade. Online para que isso pode ser presencial, né? Nada acontece por acaso, Sim. não é? Bom, Shirley, conta para nós aí. Há quanto tempo você está nesse mundo espiritual, que, na verdade, é um mundo que está presente todo o tempo da nossa vida, né? É que a gente descobre no decorrer da vida. Há quanto tempo você descobriu seu contato com o mundo espiritual? Fala. Eduardo, Ana, queridos. Olha, faz 5 anos que a minha vida se transformou. Porque eu era uma pessoa totalmente cética, não acreditava em vida além da matéria. Tinha umas desconfianças, umas curiosidades, mas era cética. Até Deus colocar no meu caminho experiências para eu testemunhar, que foi onde abriu uma cortina na minha vida e eu entendi que nós todos, independente de crença religiosa, nós somos seres espirituais, habitando essa matéria para viver essa experiência incrível por aqui. Isso foi em 2020, quando tudo começou a se transformar, assim. Então, até então, eu trabalhava no varejo como supervisora de rede de lojas há 23 anos, sempre muito comercial, muito no ter, né? Trabalhando muito em ter resultados, em ter questões materiais, quando começaram a aparecer essas experiências na minha vida que me levaram a hoje ser uma pessoa que tem como principal atividade ser palestrante espírita e escritora. No mundo. No mundo, aqui estou eu, no mundo. E sabes que eu tenho assunto, né, Eduardo? A gente já estava aqui nos bastidores falando assim, ó, eu adoro contar isso. Eu falo que eu não sou palestrante só, eu sou contadora de histórias, né? Porque o que a espiritualidade pede de mim é que eu traga os meus testemunhos. Porque é muito diferente quando a gente assiste uma entrevista, um livro, de uma teoria, eu trago histórias que eu vivi para contar. Sim. E essas histórias só fazem sentido se inspirarem as pessoas de alguma maneira nas suas vidas, né? E é isso. Você hoje inspira muita gente com seus livros e suas palestras, né? Você mesmo acabou de falar que estava em Paris agora e pessoas foram te ver porque viram seus podcasts aí nos seus stories, nos seus reels, e a pessoa viu lá e falou, não, eu quero saber a história dela pessoalmente. Sim. Isso é fantástico. Sim. Isso é a gente, interessante. verdade, Eduardo. A gente está na modernidade, né? Então, Sim. vamos nos atualizar e trazer as ferramentas atuais para a Sim. gente chegar e alcançar as pessoas que estão precisando de conforto, de esperança. E foi bem curioso mesmo, porque no Brasil, eu tenho percebido que em cada cidade, cada estado que eu vou, Belo Horizonte, Uberlândia, Campo Grande, as pessoas chegam na palestra através dos meus vídeos nas redes sociais. Mas foi muito curioso para mim, quarta-feira, no Centro Espírita em Paris, as pessoas foram porque viram os vídeos. Então, isso só me inspira a cada vez mais levar meus conteúdos através de todas as redes sociais, porque é a maneira que a gente chega até as pessoas, né? E é curioso para você de estar aqui no podcast, pode ser aqui em Portugal, através da sua rede social, porque foi aí que eu te achei. Pois foi, não é mesmo? É verdade. Eu tenho uma conexão muito forte com Portugal, porque foi aqui onde eu escrevi o meu primeiro livro. Eu morava aqui, o meu livro inteiro. A gente não teve esse tempo todo de conversar ainda, né? E foi através das redes sociais que você me enviou a mensagem. Eu falei, nossa, que curioso, eu tô indo para Portugal, ele quer fazer um online? E a gente foi descobrir que eu teria palestra aqui na cidade onde é cristoincidência, né? Que eu costumo dizer. Você morava onde aqui? Eu morava em Lisboa. Ah, tá. Foi o seguinte, em 2021, eu me curei da ansiedade e vivi todas as experiências, as principais de início que transformaram a minha vida, que foi receber a visita desse espírito que eu já vou contar.
e a visita da minha mãe, que havia falecido há 9 anos. Então, depois disso, eu vim fazer um mestrado aqui em Portugal em Ciência das Religiões, em 2021. legal, Isso, legal. vim iniciar esse mestrado, porque os projetos da Shirley era fazer o mestrado e continuar morando aqui por muito tempo. Mas os projetos de Deus era que eu viesse escrever o livro aqui em Portugal e seguisse minha vida literária de início lá no Brasil. Que legal. Você falou que você recebeu uma visita, né? Através dessa visita, você começou a escrever. Eu assisti um filme, não sei se você conhece, já é best-seller, chama Conversando com Deus, Uhum. Falando com Deus. Sim. Então, é mais ou menos isso. Você está ali do nada e recebe uma visita e ele fala com você, fala, ó, Conta como foi. conta para nós como é que foi essa sua experiência de receber essa visita e depois, do nada, de uma, como é que você falou, supervisora, né, que você era, De né, lojas. de lojas, passar a ser uma escritora mundialmente conhecida. Isso. Um prazo muito curto Muito de curto. tempo, Na né? minha vida é tudo muito intenso. Eu vou contar para vocês. Em 2021, eu estava com ansiedade no nível altíssimo, já fazia tratamento psiquiátrico, já fazia tratamento terapêutico e tive burnout. Burnout, para quem ainda não tem conhecimento, é uma doença relacionada ao trabalho. Sim. No meu caso, eu amava a empresa, amava as pessoas, era o lugar que eu gostava de estar, mas a carreira, eu sentia que já era hora de transitar, tanto que estou aqui. E fato de eu não ter coragem de pedir demissão do meu trabalho, porque eu pensava muito no dinheiro, né? Eu falei, nossa, eu ganho tão bem, como é que eu vou começar do zero? Meu Deus, eu não sei fazer outra coisa, já tô velha demais, já tenho 40 anos, como que eu vou começar do zero? E o fato de eu não ter coragem, eu falo que Deus me presenteou com burnout. Ele disse, ó, minha filha, já que você não tem coragem, eu vou lhe presentear, e aí você tem coragem de sair do seu trabalho. E aí eu me desliguei. Quando eu recebo uma ligação de uma pessoa que me diz, uma amiga próxima, bem divertida, simpática, sorridente, e ela muito séria na ligação me fala o seguinte, Shirley, preciso que você venha aqui em casa o quanto antes, porque eu estou vendo a sua mãe a semana inteira e tô com ela na cabeça. E ali já estranhei porque ela era bem divertida e ali ela estava falando sério, ela não conheceu a minha mãe e minha mãe havia falecido há 9 anos. Eu falei, que curioso. Fui até a casa dela, sentei a um passo de distância dela, assim, ela perguntou como é que eu tava, eu chorando disse que estava começando a ouvir vozes, essa parte toda também. Quando, de repente, eu com a cabeça baixa chorando, a voz dela mudou, a entonação, o assunto, e quando eu olho para ela, o olhar dela já não era o mesmo, e a postura corporal não era a mesma. Só que até então eu nunca tinha frequentado o centro espírita, não tinha visto experiências mediúnicas, mesas mediúnicas, nada. Eu não sabia o que iria acontecer ali, quando de repente ela, que eu achei que era ela, olha para mim e fala num tom diferente. Não é a sua amiga, eu vim conversar com você. Ali foi o dia que meu ceticismo foi por água abaixo, porque eu que não acreditava vi um espírito falando comigo através do instrumento físico da minha amiga. Eu vim te dizer que você vai se curar da ansiedade, escrever um livro e esse livro vai alcançar o mundo todo. 5 anos atrás, olha eu aqui, né? E eu falei, livro? Mas eu nunca pensei em escrever livro, eu não sou boa de português, eu falei para esse espírito, né? Calma, você não sabe, mas você já escolheu tudo isso antes de vir para cá. E esse livro você vai falar da sua cura para inspirar as pessoas a acreditarem na cura da ansiedade, pois o Brasil é o número 1 do mundo, né? E o mundo todo também é ansioso, eu tenho percebido aqui em Portugal e na França. E nesse livro você vai falar sobre espiritualidade, sobre espiritismo. E eu falei para esse espírito, mas como que eu vou falar de um assunto que eu não sei nada, eu não conheço? Aí a informação que ele me trouxe foi a seguinte: você vai viver para contar. Porque muitas pessoas estudam mediunidade, espiritismo, mas não tiveram a prática e a experiência. Com você vai ser o inverso, você vai viver as experiências, depois você vai começar a estudar e entender. O que eu não sabia é que os próximos 9 meses, a partir desse dia, foram os 9 meses mais intensos de experiências espirituais, práticas espirituais, mediunidade, uma atrás da outra. Em resumo, tudo isso foi em 2021. 5 anos atrás. Hoje, a pessoa que tinha ansiedade no nível emergencial no mesmo ano de 2021 se curou. A pessoa que não sabia nada de espiritismo e mediunidade começou a viver na prática no mesmo ano. Em seguida, eu passei a estudar Allan Kardec, a codificação para entender o que eu estava vivendo. E 5 anos depois, aqui estou eu com o primeiro livro na 7ª edição,
Com o segundo livro, que eu não sabia que seria uma trilogia, e ano passado eu fui orientada a escrever a continuidade, já na terceira edição. Eles estão em português e francês, e agora a gente está fazendo trabalho de italiano. E tudo isso é um projeto da espiritualidade, porque os meus projetos não eram nada disso, né? Sim. Meu projeto era fazer o mestrado em ciência das religiões, seguir um outro caminho. E eu entendi que a espiritualidade tem planos, e para esses planos se concretizarem, eles precisam de instrumentos por aqui, e por isso que hoje eu dedico a minha vida 100% aos planos de Deus e da espiritualidade. Participou agora da Feira do Livro de Lisboa. Isso. Essa viagem aqui para a Europa, o principal motivo foi lançar a nova edição do livro 1 na 96ª Feira do Livro de Lisboa, que foi no último dia 31, que foi um sucesso, graças a Deus, com palestra no palco principal do evento. Você palestrou? Eu palestrei. Uau, parabéns. Sim, e eu me vi, na hora que eu estava naquele palco principal de um dos maiores eventos literários que tem aqui, sendo autora independente, sem editora, sem grandes recursos financeiros, através da ajuda de irmãos de centros espíritas que se sentem comprometidos com o propósito, né? E eu falei assim, gente, eu tô no palco principal desse evento que há 3 anos atrás era o início de uma jornada, sonho, né? De um sonho. E tudo isso por quê? Né, as pessoas olham, nossa, mas como que tu te empenha, como que tu te dedica tanto? Porque o propósito é chegar nas pessoas que precisam da palavra, né? E sim, as pessoas falam, tá, mas tu trabalha com o quê? Eu sou palestrante espírita e escritora. Não, mas trabalhar com o quê? Eu escuto muito, né? Hoje em dia é muito raro você encontrar alguém que tem como principal atividade ser escritora. Sim, né? claro. Então, assim, eu vivo da escrita, né? Sendo que todo o recurso da escrita é para imprimir mais livros, pois eu não tenho editora. Entendi. Então, é um trabalho de muita fé mesmo. Esse negócio de você trabalha com que outro dia nós entrevistamos um rapaz lá do Sul também. Ele é Uber, né? E ele conta piada no Uber, ele faz brincadeiras. Ele faz umas brincadeiras com os passageiros. E aí as pessoas perguntam, você trabalha com o quê? Não, eu sou Uber. Não, mas e trabalha com o quê? Como se o Uber fosse hobby. Fosse um trabalho. É igual o escritor. Não, você vai... Sou escritor. Então, hoje em dia, Shirley, você se mantém com o seu com o trabalho do seu livro. Não é com a venda do seu livro, que eu entendi que a venda do seu livro é para que você consiga mais exemplares, não é isso? Mas você se mantém com a ajuda das pessoas que acreditam no seu trabalho. Olha, é muito curioso falar sobre esse assunto, porque tem uma parte que é importante a gente trazer para atualizar quem está assistindo e até vocês, né? Em 2021 aconteceu toda essa história, né, de eu começar a viver as experiências, vim morar em Portugal em 2022, achei que iria seguir aqui por um bom tempo, e eu recebo a oportunidade de lançar o livro que eu estava escrevendo ainda, no maior evento literário do Brasil, que é a Bienal Internacional de São Paulo. Então, a espiritualidade me orientou que eu deveria seguir esse projeto de lançar nessa feira literária, pois eles organizaram esse lançamento, tá? Não fui eu. Eu recebi um prazo para escrever o livro em 28 dias. Esse espírito me falou que eu precisava terminar o livro até 30 de abril de 2022. E eu falei, mas não vai dar tempo, 28 dias quando eu recebi essa meta, né? Não vai dar tempo, tenho meu mestrado, 6 matérias, é muita coisa, numa universidade fora do país, por mais que seja o mesmo idioma, é outra cultura, né? Nós precisamos do livro pronto até 30 de abril de 2022, no caso. E eu perguntei, por quê? Confia. Eu falei, mas meu mestrado é meu sonho, mas não é sua missão. Eu falei, como é que eu vou escrever um livro em 28 dias e fazer o mestrado? Cancela o mestrado. Eu falei, mas cancelar o mestrado era meu projeto, mas não é a tua missão. Eu falei, gente, não posso cancelar meu mestrado, era o meu sonho, já tô aqui, vim para isso, coisas materiais que a gente tem, né? Planejamento que a gente tem. Nessa época eu não entendia que o plano de Deus não era o meu mestrado. E aí eu falei, tá, eu vou negociar com esse espírito, eu vou tentar 2 meses, 3 meses, que daí eu escrevo o livro e continuo o mestrado. 30 de abril, confia. Eu falei, mas o mestrado eu já paguei, é em euro, é caro. Dinheiro não é importante, Shirley. Só que pra gente que tá na matéria, de verdade, é uma das coisas mais importantes que a gente tem, né? Eu falei, meu Deus, mas eu cancelar o mestrado, eu vou perder tudo. Você tem o livre-arbítrio. Você escolhe o que você quiser. Mas seu projeto com o espiritismo é escrever esse livro até 30 de abril. Fui contra todos os meus planos terrenos, cancelei o mestrado.
e fui escrever o livro. Quando faltava 3 dias para terminar o prazo, já era o tal 30 de abril, eu já estava com o livro pronto praticamente, né. Recebo a oportunidade de lançar esse tal livro na Bienal Internacional de São Paulo. Fiz uma reunião literária com a pessoa, tal, só tem um detalhe: para você lançar, você precisa do livro pronto, editado, tudo corrigido, diagramado até 30 de abril. Por que que eu contei essa história? Porque nesse dia carimbei com a espiritualidade, né. Eu não vou mais duvidar de vocês, Isso eu vou chama seguir. fé. Fé. Eu entendi que a gente fica todo momento contando Sim. com eles. "Ah, eu conto com vocês, Jesus Cristo, Virgem Maria, eu conto". É. Só que eles têm os projetos, eles contam com a gente aqui, né. Sim. E aí comecei essa jornada no Brasil de fé e meu dinheiro foi acabando. E eu precisava continuar com os livros, com o projeto e o dinheiro acabando. Falei: "Ai, já sei, vou voltar para as lojas, né, porque daí eu conheço tanta gente, eu tinha um bom currículo, era, muito bem colocada nesse mercado, eles vão me aceitar". Quando eu ia mandar a mensagem, esse espírito me disse que eu não poderia ter trabalho fixo, em horário fixo, lugar nenhum, porque eu iria viajar muito. Hum. 2022. Eu viajar para onde? Fazer o quê? Olha, vive na estrada hoje em dia, né. Você vai viajar muito divulgando seus livros e falando do espiritismo e de Jesus Cristo. Eu falei: "Ok", mas eu lembro, né, eu disse que não iria mais duvidar, então eu não posso duvidar. Eu lembrava sempre disso que eu disse: "Eu não vou Uhum. duvidar". Criei uma alternativa fantástica, eu vou lançar um curso online. A pessoa viaja e tem curso online. Formada em psicologia transpessoal, eu tinha bastante conteúdo, criei um curso maravilhoso, eu já estava escalando, sabe, para ter mais dinheiro. Sim. Eu já estava vendo na minha conta R$ 20.000 em um mês, eu ia ter dinheiro para pagar o aluguel daqui 10 dias, quando esse espírito me disse: "Que curso é esse?". Falei: "Olha, eu criei um curso porque assim eu consigo viajar, que vocês falaram que eu vou viajar, e consigo ter o dinheiro, né". Essa mensagem, meus amigos, foi a mensagem mais desafiadora que eu recebi da espiritualidade, setembro de 2022. Mas é a mensagem que transforma a minha vida todos os dias e de quem cruza o meu caminho se sente parte. A Uhum. mensagem foi a seguinte: Shirley, a partir de hoje, você não pode ter vínculo com empresa nenhuma. Você vai trabalhar como escritora e como palestrante espírita. Só que para isso a gente precisa que você aprenda o que é humildade, você não sabe. Eu falei: "Não, mas eu sou humilde". Não é. Eu brinco nas palestras, a Miss Humildade, sabe. Não é humilde, a sua missão no espiritismo é muito longa e você precisa saber na prática o que é humildade. Eu falei: "Ok, como que eu faço então?". A partir de hoje você vai exercitar a humildade pedindo a ajuda das pessoas e aceitando a ajuda das pessoas. Até então, eu nunca tinha pedido R$ 1 para ninguém. Hum. Nunca! Sempre, nem para minha mãe eu pedia. Então, desde novinha trabalhei, sempre tive meu dinheiro independente, ajudava as pessoas sempre que eu podia. Como que eu ia pedir, né? E eu falei: "Mas como que eu vou pedir? Para quê?". Para tudo. Nesse início da sua jornada espírita, você precisa saber o que é humildade. Então você vai pedir ajuda para comer, para morar, para se vestir, para se deslocar, para tudo. E eu ouvindo aquilo ali, eu falei: "Como assim que eu vou pedir ajuda para viver, né?". E o seguinte, aí, queridos que estão assistindo e vocês, providência de Deus, eu não sabia o que era até então. Ela me disse o seguinte, esse espírito, depois eu soube que é ela, né: "Mas fique bem tranquila, os 6 primeiros meses vão ser muito difíceis, mas todas as pessoas que vão te ajudar com pão, com a comida, com a passagem, com o livro, com viagem, já assumiram um compromisso com você e com a espiritualidade lá em cima antes de reencarnar. E eles vão aparecer no dia certo. Só que você precisa confiar, seguir e pedir. Sim. Nada vai te faltar". E eu falei: "Mas eu prefiro trabalhar". Eu lembro que eu disse assim: "Eu prefiro trabalhar, eu gosto de trabalhar". Você tem o livre-arbítrio, mas na sua jornada é aprender. Sim. Gente, eu lembro que eu acabei essa conversa, eu chorei tanto, tanto sozinha naquele quarto, eu falei assim: "Meu Deus, será que eu vou fazer isso? Pedir ajuda, né, meu curso tá aqui, vai dar tanto dinheiro esse curso". "Vai lá, Shirley, desconto contigo". Liguei o computador, deletei o curso e segui, sem pensar muito, porque se eu pensasse eu desistia, né. Sim, claro. No dia seguinte, eu conto pra vocês que foi o dia que me trouxe, assim, estampado: "Você não é humilde". Foi o dia que um carimbo: "Você não é humilde", porque foi o primeiro momento que eu exercitei e não sabia que estava no meu caminho. Eu fui para um shopping em Florianópolis, no Beira-Mar Shopping, levar uns livros e sentei na praça de alimentação e deixei um livro em cima, assim, meu,
e tava olhando para as crianças, tomando sorvete, eu pensei assim, meu Deus, tô maluca, será? Porque eu vou viajar amanhã para Paraty, para festa literária, levar esse livro espírita. Comprei minha passagem no meu cartão celestial, eu brinco que o meu cartão celestial eu parcelo em 12 vezes, dou o passo e Deus coloca o chão embaixo. E não tem dinheiro para comer. Eu falei, eu não tenho dinheiro para comer, a que ponto eu cheguei, né? Eu falei, bem, exercitar a humildade, acho que vai ser eu pedir 10 reais para uma pessoa, pedir um saco de pão para uma amiga, comprar frios com outra amiga, vou fazer a dieta do sanduíche, mas eu vou. Nisso, chega um senhor, que foi o primeiro que você ouviu esse vídeo, foi esse vídeo que chegou para você, né, Eduardo? Esse senhor, ele apareceu na minha vida, eu já contei essa história várias vezes, e não tem como não me emocionar. Porque ele não foi a comida que ele veio me alimentar, né? Ele surgiu para alimentar minha fé naquele momento. Porque foi o primeiro exemplo, tipo, nada vai te faltar, minha filha. Deus quis dizer através dele, né? Ele conversando com ele se interessou pelo livro, perguntou do que era, falou que o pai também era espírita, já ficamos amigos em 2 minutos. Ele falou, eu vou comprar, eu vou lá sacar um dinheiro para você. Escrevi uma mensagem enquanto ele foi sacar o dinheiro, eu fiquei feliz da vida. Eu falei, já tem R$59,90, que é o dinheiro do livro, né? Quando ele voltou, ele me deu o dinheiro e pediu que eu ficasse com troco, que eu iria abrir para ver quanto que tinha que... Não sei quando, eu ia abrir para contar, né? Ele nem deixou eu contar, ele... Fica para ti, eu sei que tu vai precisar desse troco. Gente, foi ali. Ali foi o primeiro tapa na cara que eu recebi, assim, né? Eu pensei, como que eu vou aceitar o troco de alguém para viver? Até então, eu não sabia que eu era muito orgulhosa, eu não sabia que eu não tinha humildade, não sabia. Ali eu pensei, a frase foi a seguinte, como eu... Daí hoje eu olho para essa frase e penso, quem que eu achava que eu era, né? Sim. Como eu, tão importante que sou, que eu me achava muito importante, não que a gente não seja como ser humano, né? Vou viver do troco de alguém. 3 segundos ali eu falei, como que eu vou aceitar esse troco? Meu Deus, eu preciso desse troco, mas eu não quero aceitar. Aceitei com muita dificuldade, agradeci. Não consegui dizer obrigada aqui. Botei no bolso. Quando eu fui no ônibus, pensei, eu tenho que pagar o aluguel daqui 10 dias, meu Deus, não tenho dinheiro, né? Ai, mas calma, não vai faltar nada, vai dar certo. Nisso eu vou contar o dinheiro, tinha ali R$1.000. E essa história eu falo porque foi a história que alimentou a minha fé, né? Porque não foi a comida ou o aluguel que pagou, mas a partir desse dia eu entendi que a fé move montanhas, que nada iria me faltar. Sim. Foi essa para quem não entende, essa foi a história que eu ouvi em um outro podcast lá no Brasil, e foi aí que eu fiz o convite para a Sheila vir para cá, porque eu achei uma história sensacional, não pelo dinheiro, mas sim pela fé. Pela fé que ela acabou de falar, que move montanhas, e por esse senhor ser a providência de Deus, que não a conhecia e sabia que ela estava precisando desse valor ali, que pagou o seu aluguel. Sim. Não foi? E tudo isso para responder a sua pergunta, né? Do que eu vivo hoje? Hoje eu não tenho vínculo com nenhuma empresa e não tenho editora, então eu imprimo os livros e o valor dos livros é para imprimir mais livros. E eu vivo, claro que esses livros me ajudam com recursos que eu preciso para uma coisa ou outra, mas eu tento não focar nisso. Eu olho esse dinheiro do livro como um dinheiro sagrado, assim, para que eu possa seguir com os livros, né? E recebo contribuição das pessoas para tudo, contribuição mesmo. Essa viagem aqui para a Europa foi através de um podcast, né? Não, alguém que pediu um livro para mim, que contactou, me perguntou assim, quais são os teus próximos passos? Alguém que eu não conheço. Eu falei, ele pediu 3 livros, ele falou, quais são os seus próximos passos, se você puder me falar? Eu falei, eu vou para a Europa em maio, vou lançar meu livro na Feira do Livro e vou palestrar em Paris. Já tá tudo certo? Eu falei, sim, já confirmei. As passagens você já tem? Eu, não. Porque para todo mundo o mais difícil é a passagem, né? Para mim é a fé, eu acreditar. Ele falou, você se sente ofendida se eu lhe pagar as passagens? Na hora eu começo a chorar, né? Eu falei, não, meu irmão, na verdade, eu só estava esperando quem ia surgir para contribuir com essa parte, né? E foi através disso que eu consegui, esse irmão desse centro espírita me pagou essa passagem, daí depois de Paris para ir de Lisboa para Paris também. Fico na casa de uma senhora que contribui, outras pessoas contribuem, e tudo vai sendo ajeitado, né? Mas eu sei que eu vivo essa fase, hoje eu estou num cenário muito melhor
de que quando eu comecei, né? Sim. Tipo, de ter o recurso para comprar comida, de ter o recurso para viver melhor. Esse livro, R$ 59,90. R$ 59,90, 10 euros. Reais. É, 10 10 euros. né? Mas é importante, eu senti de falar que é importante o seguinte: esses livros, eles não são livros para quem é espírita ou somente para quem é espírita ou somente para quem tem ansiedade. Eles são livros para qualquer tipo de pessoa que se interesse por literatura, porque fala sobre exercício da fé, independente de religião, fala sobre exercícios diários da gente viver o evangelho no dia a dia, sobre caridade, compaixão, porque eu vivo isso através das pessoas, né? E principalmente sobre a gente olhar para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. Sim. Isso. Ótimo. Essa é a 7ª edição? Do livro 1 é a 7ª Esse é o edição. livro 1. Isso, esse aqui é a capa definitiva da trilogia. Sim. Da E esse aqui, ansiedade a iluminação. Sim. E esse é o livro 2. O E livro esse 1, aqui ele... é em francês. eu trouxe só para compartilhar Francês. em francês, Tá. né? Eu vou atualizar a capa com a flor de lótus, mas essa aqui é a edição em francês. Que menina. Isso. Je ne parle français. Je suis Shirley Venâncio, je suis écrivain, conférencier. Je m'appelle Shirley. Estou aprendendo, mas a cada vez que eu vou para a França, a gente desenvolve um pouco mais. Esse é o livro 1. Isso. Shirley, Ansiedade e iluminação. escrever o livro, o conteúdo do livro vem da sua cabeça. Você, Shirley, escreve. É uma inspiração. O que está contado, o que está escrito no livro, de quem é o texto? É seu. Perfeito. É uma autobiografia espiritual. Então, eu conto as histórias que eu vivi. No livro 1, eu conto meu caminho de dor da ansiedade, toda a dor e toda a transformação da cura, e as experiências espirituais mais intensas desses 9 meses que eu vivi para contar no livro, e a mais linda do encontro com a minha mãe, mas tem outras experiências como o dia da iluminação, em que eu acordada fui para o plano espiritual, experiências que, digamos que sejam anômalas, né, mas que são reais. E conto como a mediunidade, o espiritismo, a espiritualidade surgiu na minha vida, isso no livro 1. Achei que seria só esse livro da ansiedade e iluminação, sabendo que eu serei escritora até o final dessa experiência material. Mas aí, ano passado, minha mentora me disse, chegou a hora de você escrever a continuidade. E eu, nossa, não sabia que vai ter continuidade. Sim, você vai escrever agora o seu caminho, falando dos testemunhos sobre a fé divina e a fé humana, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, porque daí eu conto os principais capítulos reais de fé. E é importante você falar isso, Ana, né, perguntando se eu escrevo, porque... Esses dias um comentário nas redes sociais. Todo palestrante espírita, a maioria deles, doa o valor dos livros para instituições. Né? Eu ouvi esse comentário. Se são psicografias, sim, pois a obra não é sua. Não é o meu caso. Eu escrevo. E a maioria desses escritores não são escritores como principal atividade. Sim, né? Eles têm outras profissões, concursos e... vendem livros, né? E aí doam esses livros. Eu sou escritora como profissão. Essa é a minha... Mas é óbvio que Deus sabe das minhas intenções. Eu não vejo a hora de ter liberdade financeira para contribuir também muito com quem precisa. Né? Hoje eu contribuo muito com a minha palavra, com o meu testemunho, pois eu trabalho em centros espíritas de todo o Brasil e fora do país e do mundo. Né? Agora temos palestras programadas para a Suíça e para a Itália. Hoje palestra em Barosa. Hoje vai ser aqui em Leiria. Hoje, Leiria. Dia 5 de junho, palestra na Barosa. Amanhã, palestra em Braga. Depois domingo no Porto de manhã, às 10h30. E depois Lisboa. Daí volto para Lisboa, para a Feira do Livro e retorno para o Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre as palestras. Eu vou falar para a Mari, aí a gente vai botar ali no story para falar. Então hoje a palestra é na Barosa, aqui em Leiria. Às 20h30. Às 20h30, Associação Espírita de Leiria. De junho, né? Associação Espírita de Leiria. E amanhã, dia 6... E agora para saber de quanto. Em Braga, às 16 horas. Nas minhas redes sociais, @Shirley Venâncio Escritora, tem o nome do Centro Espírita, a rua, o endereço certinho. Mas amanhã, dia 6 de junho, sábado, é às 16 horas em Braga. Em Porto. Domingo, dia 7 de junho, teremos palestra às 10h30 da manhã no Centro Espírita, que fica em Cave. Cave? Pode ser. É Cave. No É no Porto.
Nos meus stories e no destaque dos meus stories tem o endereço certinho de cada casa. Na segunda volta para Lisboa. Volto para Lisboa. Tem mais compromisso em Lisboa? Não. Tenho a Feira do Livro, que vou lá me despedir da Feira do Livro. Mas palestra não. Não tenho mais, porque daí eu vou ter um dia de folga antes de voltar para o Brasil, que eu volta também pro Brasil. mereço. Volta pro Então, Brasil. nós vamos colocar aí para... Mas a minha agenda no Brasil tá bem grande, E todos graças que a Deus. quiserem saber, tá lá nos seus redes Isso, sociais. isso, né? tudo. E vale a pena convidar as pessoas para me seguirem nas redes sociais, porque a gente tem retorno para a Europa em outubro. Né? Então, Shirley Venâncio Oficial. @Shirley Venâncio Escritora. Shirley Venâncio Escritora, tá lá. Então, sigam a Shirley, vocês vão ver histórias sensacionais. E como eu sempre digo, e ela falou agora há pouco, eu achei super interessante, dá o passo que Deus põe no chão. Ele coloca o chão Isso embaixo. É fé. Isso é fé. E uma frase que eu também trago quando eu comecei. Nesse dia que o Senhor deu o troco, né? Nesse mesmo dia eu li uma frase e trouxe para minha vida: que Deus, ele realiza verdadeiros milagres. Amém. Em corações dispostos. Sim, Né? sim. Porque assim, Deus, ele quer que a gente se cure da ansiedade, mas eu preciso agir. Sim. Então a espiritualidade quer que esses livros cheguem nas pessoas, mas eu preciso agir. Então por isso essa turnê celestial aqui na Europa. Eu falo, abra sua mente, não seja como a Ana Paula sempre fala, não seja engessado ali. Porque não, abra sua mente, a fé está em você, não está ali na sua religião, está em você, está dentro de você. Jesus, Deus, está dentro de nós. Não é isso? E a ideia também, né, amigos, acredito, antes a gente estava conversando nos bastidores, nós somos todos iguais, independente de religião, de crença, de nacionalidade, Amém. né? Então a gente precisa expandir os nossos olhares. Sim. Então, assim, essas minhas palestras, os vídeos, os livros, eu conto a minha história. Se fizer sentido para você, que bom! Sim. Senão a gente tem que viver respeitando, né, o que o outro Eu vive. respeito você. Exatamente. Esse é o sentido do Evangelho, não é? Jesus Cristo, Respeitar. eu acredito muito de que ele quer que a gente leia e estude, mas Sim. ele quer que a gente viva, né? Sim. Não adianta eu ir lá, independente da religião, eu ir lá estudar, ler e em casa eu não ter a atitude Sim. que eu prego, né? Sim. Exatamente. Shirley, você pode contar como foi o encontro com a sua mãe? Posso. Gente, é um encontro que durou quase 4 horas, né? Então, em março de 2021. É o capítulo que eu detalho no primeiro livro, mas para sintetizar aqui em pouco tempo que a gente tem. Ele foi um encontro em perispírito, né? Porque ela já não estava mais na matéria. Foi de uma emoção profunda, tamanha, assim, porque minha mãe infartou aos 55 anos, super jovem, e eu não me despedi dela, e de repente eu, no meu quarto, em oração, falando com ela, chorando e acreditando que ela estava me ouvindo, né? Porque eu falei assim: mãe, se tu tá vivendo em algum lugar, me escuta, mãe, me escuta, porque esse espírito disse que ela estava sofrendo pela minha ansiedade. Daí eu falei que você foi a melhor mãe do mundo, que você mesmo com toda a esquizofrenia altíssima, que ela tinha esquizofrenia no nível muito alto, ela conseguia ensinar para mim os melhores valores, né? Então eu falei: mãe, e ali eu chorando, eu soluço, e nesse soluço com o olho fechado, eu escuto um outro choro no quarto. Mas nem em sonho eu imaginei o que aconteceria. Nem em sonho. Nunca. Porque eu nunca pedi para ver minha mãe, porque eu achei que ela tinha morrido. E nesse choro mais profundo, eu ouvi um soluço e um choro, e de repente, nitidamente, eu com o olho fechado, escuto ela chorando. Era o choro dela, porque eu reconhecia muito, né? Eu falei: meu Deus, a minha mãe tá aqui. E quando eu abro os meus olhos, eu vi ela em pé na minha frente, viva. E comecei a chorar desesperada, porque eu falei: peraí, eu não tô louca, eu tô aqui acordada, não tô sonhando, e a minha mãe tá aqui. Eu falei: mãe, tu não morreu! E ela emocionada, ela: não, minha filha, eu também achava que a gente morria. E aí ela trouxe uma aula espiritual me explicando, e aí eu aproveitei para fazer todas as perguntas possíveis, né? Foi um encontro de muita cura, de muito perdão, porque foi o primeiro encontro de uma vida inteira com uma mãe sem esquizofrenia. Então eu não conhecia essa mãe sem esquizofrenia, sem remédio, sem as mãos tremendo. Era uma outra postura. Ela não estava doente, ela estava curada. Né? E eu falei: mãe, e nesse encontro ela me trouxe informações muito valiosas que a gente não tem aqui na Terra, e que é uma pena a gente ter pouco tempo, que eu queria contar tudo, mas uma das informações que ela trouxe, que é muito importante a gente levar para o público,
Ela falou o seguinte: minha filha, quando a gente está aí na Terra, a gente não entende as doenças. Uhum. Quando eu estava aí, eu achava esquizofrenia o maior peso, maior dor, dificuldade, eu não entendia, mas foi o maior presente que Deus me deu. E eu falei, mãe, quando que essa doença foi um presente? Porque nós sofríamos todos, né? E ela, bem tranquila, ela falou, calma, é que tu não entende ainda, mas eu vou te explicar. E aí ela me falou que antes de ter sido minha mãe, numa vida anterior, ela foi um ser humano muito ruim, ela falou. E eu jamais imaginei, porque minha mãe era muito bondosa, carinhosa. Ela falou que eu tirava a vida das pessoas. E ela desencarnou, foi para o plano espiritual, ficou um bom tempo lá. E ela falou assim, e nós achamos, daí imaginei uma equipe, anjos, mentores, ancestrais, né? Nós vimos que já era a hora de eu reencarnar. E para reencarnar para ser tua mãe, eu tinha que escolher qual era o principal objetivo dessa existência material aí. E ela falou que é assim para todos nós, que a gente recebe reuniões para decidir, tá, você vai para aprender isso. E ela falou que como ela não sabia o que era amor ao próximo, ela veio com uma missão de aprender o que era amor ao próximo, pois ela matava as pessoas, né? Então a esquizofrenia foi o instrumento escolhido por Deus para que ela aprendesse. E aí ela trouxe uma explicação que foi plausível, assim. Ela falou: lembra quando eu ia amarrada na camisa de força na ambulância? Porque ela vivia muito essa cena, né? Uhum. E eu só como filha via, eu não sabia o que ela sentia, né? Ali, amarrada naquela camisa de força, vendo o meu bebê ficar na mão das pessoas. E eu segui para um hospital psiquiátrico. Naquela época era muito difícil ainda, né? Acredito que ainda seja, mas era muito doloroso. E ela falou: ali eu vi o amor ao próximo, né? Porque alguém cuidava do meu bebê. Né? E ela falou que junto com isso, com o desafio de aprender através da esquizofrenia, Deus nos dá uma missão. Todos nós. E a missão dela principal, junto com a esquizofrenia, ela tinha uma missão: ensinar para uma criança, que era eu, o amor incondicional pelas pessoas. E ela falou que a única pena que ela sentia é que ela faleceu sem eu saber para que era esse amor. E ela me disse nesse encontro, porque senão eu acho que eu nem saberia, né? Ela falou que o objetivo que Deus me deu de aprender o amor incondicional é que a minha profissão, a partir deste momento, que foi nesse reencontro, seria falar do amor incondicional de Deus. Que maravilha. Né? É muito lindo, sempre me emociono. É muito bom. Não é pra menos. Quem dera se nós tivéssemos todos essas horinhas, né, com as pessoas que partiram e tivesse esse ensinamento, né, esse porquê das coisas, porque toda pessoa que a gente perde, a gente tem uma dúvida, não é? Um porquê, um questionamento, assim, não é só saudade, né? Mas sabe que perdão, Ana, é importante você trazer esse assunto, porque é muito comum eu receber mensagem nas redes sociais, que eu tenho bastante seguidores nas redes sociais, Instagram, TikTok, né? Ai, meu filho partiu há 4 meses, 6 meses, minha mãe, e quero muito falar com ele. A gente, desculpe, não se ofendam, por sermos egoístas, porque isso eu só tô pensando em mim, né? Sim, claro. Quero uma mensagem do meu filho, eu tô pensando em acalmar minha dor. A gente não tem ideia do quanto esse desejo de falar com alguém que desencarnou, de querer ter notícia, de querer ter uma carta, esse desespero interfere no caminho de quem desencarnou no plano espiritual, porque às vezes o espírito está lá precisando ser tratado, precisando ir para o hospital no plano espiritual, receber esclarecimentos, e a gente aqui a gente não tem ideia de que nós temos um fio que nos conecta, e eles veem o nosso sofrimento e não conseguem seguir, né? Então, como fazer? Quando a gente busca conhecimento sobre espiritualidade, no meu caso, o Livro dos Espíritos me esclareceu muito. Né, que é um dos livros da codificação de Allan Kardec, a gente começa a entender, né, que nossa vida segue por aqui, eles seguem por lá, e esse nosso desejo de querer ter notícias é terreno, é humano mesmo, né? Falar em livro, então quer dizer que falta mais um, é uma trilogia. Então, Eduardo, fiquei sabendo que esse terceiro, que vai encerrar a trilogia, vai ser o mais impactante, o mais emocionante, o mais revelador. Daí eu fico pensando que eu vou viver para contar isso, né? Então, vai encerrar essa trilogia, que não tem data, porque eu recebo a orientação, olha, vamos escrever a continuidade agora, né? Você acabou de escrever o segundo. Eu escrevi o segundo em maio do ano passado, em maio de 2025. E aí, a sua mentora que traz a data.
Normalmente eu recebo prazos bem curtos, assim, né? Ano passado, o primeiro eu recebi 28 dias, né? Ano passado eu estava tranquila, achando que não tinha nada de meta, de prazo. Shirley, precisamos escrever a continuidade do seu livro e você vai lançar na Europa esses livros agora, E então vai tem que acelerar. fazer o lançamento aqui, não pode ser, né? Ah! Nada acontece por acaso. Mas é. E o incrível também é que a gente é cheio de plano aqui, normalmente, né? Sim, Nós temos claro. planos. Só que eu, de verdade, pode parecer curioso, muitas pessoas falam, nossa, mas é uma renúncia a tua vida, né? Porque eu entendi que a minha vida mesmo não está nos meus planos. Sim. Eu já entendi. Está nos planos de Deus, né? Quando que eu ia imaginar, autora independente, principal atividade escritora e palestrante espírita, vinda de uma família super humilde, testemunhando sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, o Espiritismo, lançar os livros no carrossel do Louvre, Sim. né? A criança que aos 9 anos tinha um sonho de conhecer a Europa, a Torre Eiffel, que achava impossível porque não tinha condição, né? E hoje é uma escritora que vai lançar no Louvre e já temos data. Quero ver a torre, mamãe. Se você O sonho dela era conhecer a torre. E já conheceu? Já. Ah, muito bem! Então, o lançamento dos livros em português, francês e italiano vai ser no dia 24 de outubro, um sábado, às 13 horas, no Carrossel do Louvre, em Paris, na França. Estão todos convidados. Preciso de gente para fazer tumulto e auê nesse evento, hein? Vamos. Quem sabe pode ser, 24 faz de a. outubro. Quem sabe pode fazer, Vamos. cobrir assim o Vou lá evento. cobrir para você. Vamos. Ó, já vai voltar para a França, viu? Legal, Que vamos fazer triste, essa né? abertura lá em outubro. Não tá longe. Adoramos Paris. Dependendo do dia, queria? Oi? 24 de outubro, um sábado. Acho que é o último sábado de Não, a outubro. Inara chega 26. A minha filha vem aqui. Ah, É, que coisa 26. boa. É. Que coisa Vem boa. passar uns dias aqui com nós. E muitas pessoas perguntam por que Paris, por que França, por que o livro em francês? Eu não sei, né? Mas a espiritualidade sabe e deve ter os seus motivos. Mas na prática eu venho percebendo alguns indícios, né? Paris foi a cidade onde o espiritismo foi codificado por Allan Kardec. Hoje, em Paris, conhecendo as pessoas que moram lá, os parisienses que são espíritas, eles me trazem que o espiritismo é visto como uma seita lá, que não é bem visto. E que existem pouquíssimos centros, no máximo 5 centros. E eu percebo, e participei já de 2 centros espíritas lá, é meio que natural que nós, como brasileiros, país com o maior número de adeptos do espiritismo, né, que somos um país tão espírita, como que a gente não vai fazer esse movimento de levar essa cultura que foi criada no Brasil, não à toa pela espiritualidade, né? E as pessoas têm que entender que a espiritualidade é que nos move. Né? Por exemplo, acabamos de falar da minha filha, Sim. que vem para cá em outubro, né? Outubro fica até novembro. Ela mora onde? Mora no Brasil. Ela nunca veio para cá. Vai vir agora. Que maravilha. Então, minha filha tem 34 anos. Mas que jovem. 34? 34. Acabou de fazer. E demorou 33 anos para eu reconhecer ela como filha. Olha. Entendeu? Então, o sonho Acabou da de vida registrar. dela... Ai, eu tô bem chorona. Que bonito. O sonho da vida dela foi agora concretizado no ano passado, esse ano, né? Ela esperou, ela falou, eu esperei 33 anos. Mas problemas com um desacordo entre os pais, né? Sempre assim. Sim. E eu não sabia que ela tinha essa vontade. Né? A gente falava de vez em quando e agora... Já casada, já com a vida dela. Casada, né? E agora... Uma coisa que me surpreendeu muito também foi o ano que ela casou. Ela me convidou para levar para o altar. Eu falei, ué... Para entrar na igreja com ela. Sua mãe vai estar lá? Eu falei, não, pai, mas eu já falei com minha mãe. Eu estou lá paradão assim, no altar. Minha mãe ela veio... Dá o seu braço aí, vai, tô pegando o seu. Eu falei, tá melhorando o negócio. Ela falou, vai me bater, não, né? Você viu? Já estava melhor. E minha filha, quando viu essa cena, estava chegando ali, eu deixei ela pro marido dela e vim. Quando ela viu essa cena da mãe pegando meu braço, ela começou a chorar. Imagina, eu aqui já tô chorando. É uma cena que ela nunca tinha visto. Nunca tinha visto. Né? E aí, agora,
vai vir para cá com o marido, né? É. Que Eu lindo. não veio, gente Vem pra boa, cá, Bruna. primeira vez. Gente boa. Quem sabe eu ainda conheço ela lá em São Paulo, em uma É, palestra, né? verdade, é pois uma é. pessoa Ela sensacional. é muito E boazinha. tá vindo, quer vir, queria vir. Eu falei, então vamos agilizar esse negócio aí. Né? Vai vir, vai passar uns dias com a gente. Das coisas que a gente não explica, né? Sim, Que acontecem e a gente não explica. mas tenha certeza que esse movimento seu, da mãe dela, né, é uma Sim. programação muito bonita, tudo Tudo tem o tem. seu porquê, É, não vou, é? E o Tudo momento tem o seu certo, né? porquê. vou não é? vou até compartilhar com Sim. você uma história bem recente que de repente faça algum sentido na sua, né? Sim. Eu tive um padrasto que casou com a minha mãe quando eu tinha 2 aninhos. Minha mãe havia se separado do meu pai sanguíneo e convivemos a vida inteira. Ele era meu pai do coração. E eu chamava ele de tio desde criança. Eu tinha como um pai, um amor muito grande por ele. E ele desencarnou no passado. Ok, minha mãe, depois desse dia fatídico do livro, eu encontrei com ela mais 2 vezes. Ano passado, quando ela veio me dizer quem queria traduzir para o francês, e agora mês passado. E em mês passado eu me emocionei muito, porque ela falou assim pra mim, foi uma conversa bem rápida, que ela tinha que me dar uma orientação, e ela falou assim: "Preciso te falar uma coisa, é bem rápido, mas o tio tá bem". E eu não esperava receber uma mensagem dele, foi muito recente que ele desencarnou, né? Sim. O tio tá bem, e ele se sente muito feliz, porque foi graças a você que ele pôde cumprir um papel que ele precisava nessa encarnação. Porque ele veio nessa vida para aprender a ser um bom pai. E ele não conseguiu com os filhos de sangue, porque ele era alcoólatra. Ele teve Sim. muito problema. Uhum. Então ele não conseguiu, com os filhos de sangue ele não conseguiu. E você surgiu na vida dele e aceitou e deixou ele ser seu pai. Nossa. E ele conseguiu voltar para o plano espiritual, sabendo que é ser um bom pai através de você. Claro. Né? Então, Nada Não deixa de acontece ser por o papel, acaso, né? né? nada. Nada acontece por acaso. Igual, por É. exemplo, eu hoje vivo numa situação que eu nunca esperei viver, nunca imaginei viver. Mas eu garanto para você que é onde eu estou mais feliz na minha vida. Sabe quando você fala, nunca vou passar por isso? Uhum. Depende de ninguém, tá tudo bem. Hoje eu vivo numa situação muito difícil para eu entender. Hoje já entendo melhor. Uhum. Depois de um ano, já entendo melhor. Mas é o lugar onde eu me sinto mais feliz até hoje, com 58 anos, onde eu me encontrei a felicidade. Encontrei realmente, na verdade, o primeiro passo foi encontrar o amor. Eu não sabia o que era gostar de alguém. Ah. Eu vivia tá tudo bem, não tá com você, tá com outra. E hoje eu encontro o amor. Ah, Hoje eu não dou um passo sentado do lado dela. que bonito. Onde estamos, estamos juntos, não é? E tem uma pessoa que chama o padrasto de divo, Uhum. né? Divo. Meu padrasto é um Entendeu? divo. Meu padrasto é um divo, então eu fico muito feliz com a família que eu tenho hoje. Tenho minha filha de 16, que é minha, tenho ela, que é dela, entendeu? E a gente vive em harmonia que eu nunca vivi. É que a felicidade não É um está só no percurso. ter, né? É sim o ser. Exatamente, exatamente. A gente faz um Felicidade exercício espiritual. todos os dias de entender o porquê das coisas, né? O desapego das coisas materiais. Às vezes a gente acha que está perdendo alguma coisa, ou por um carro que bateu, ou por uma coisa que Uhum, rasgou, ou uhum. uma coisa que não serve mais, Sim, né? E na verdade a história toda É. não é, o aprendizado não está ali, né? sim, Nesse bem, tá Uhum. no que vem, o que você vai fazer com aquilo. sim, né? verdade. Mas você, sem saber, nos seus comentários aí da sua vida como promotor, como supervisora, e depois com o senhor que te ajudou, que você não tinha dinheiro para comer, então, e deu também uma aula do que eu estou vivendo hoje, né? Uma situação assim que eu nunca esperava. E ela falou, às vezes a gente fica procurando os porquês, eu já não procuro mais. Shirley. É aceitar, Hoje né? eu Agradecer. aceito o que Deus tem para mim. É. Tá tudo bom? É isso que o senhor quer? Tá bom, eu Então, vou vamos viver. fazer por É. aí. Essa é a sua vontade. E veja se faz sentido pra Sim. você, Eduardo. É porque quando a gente não quer aceitar a situação, é porque a gente tem o ego, né? É um ego de querer estar naquele lugar que Sim. sempre esteve, né? De Sim. sempre poder tudo. Como que hoje eu tô Sim. numa outra situação? E é muito importante, eu cito no meu livro 2, desapego não quer dizer que você não quer ter um bom carro, uma boa Sim, casa, porque eu lógico. quero ter, mas é não deixar que isso possua a sua vida, É. né? Porque hoje eu sou desapegada, por quê?
é não possuir a minha vida. Mas é claro que eu quero ter conforto, que eu quero ter uma boa roupa, porque a Sim. gente tá aqui na matéria e a gente merece também, é merecimento, sim. né? É. Não é nada errado isso. E não é uma E competição, na hora que né? você precisa, as coisas acontecem. Acontece. Você fala, mas já foi, já aconteceu. É. Não, É tudo Sim, instrumento. E tudo. também a gente tem essa Ah. questão muito na matéria de achar que, por exemplo, eu sempre ajudei as pessoas, como que eu vou precisar da ajuda de alguém, né? E de repente, eu sou o homem da família, eu que tenho que ter o dinheiro, como que a mulher também vai ter e participar igual? Às vezes a gente tem rótulos que a Sim, sociedade sim. coloca pra gente, Sim, é verdade. né? E que nos faz nos sentirmos diferente, Sim. Exatamente. né? Sendo sim. que não tem nada a ver isso. Não, Amém. nós podemos ser A gente- livres. Amei conhecer vocês! Ainda bem que eu vou embora só amanhã. Porque a minha vida tá tão corrida, às vezes eu chego e vou no mesmo dia, né? Ainda vamos nos ver à noite. Vamos Sim. lá prestigiar a palestra da Vamos lá. Shirley lá na Varosa. Vamos lá ver a palestra lá no, Estaremos na lá. associação. Né? Sim. Então, a sua palestra. E é o Nós primeiro já encontro de muitas conversamos com a vezes. Sheila, já sabemos que você é escritora, mas não vi uma palestra ainda, Ainda né? não, Vamos lá. falta palestra. Sabe que eu tenho uma pessoa muito especial na minha vida que ela fala assim, ó, eu não entendo como é que as pessoas te chamam para um podcast para falar do livro sem ter lido o livro, né? Porque na verdade tu não sabe o conteúdo. Eu falei, a espiritualidade sabe Se de tiver em tudo, branco né? o livro. Eu garanto para você, eu não vou ler. Porque A minha ele não dislexia- consegue. Tá tudo bem, então assiste meus vídeos que já tá bom. Pra mim, eu tenho uma leitora aqui. Tá ótimo. E eu tenho uma menina ali ó, que gosta muito de livros. Ali, Eu ó. vou pedir Ela não para anda sem você, livros. antes de terminar, vou pedir para você fazer uma dedicatória. Claro. Nós vamos pegar um livro para ela. Sim. Ela pode fazer um resumo. Aí você escolhe, R$ 59,90 ou €10. Você escolhe. Como ainda tenho dias aqui, eu acho que é bom €1, né? Pra eu poder seguir. Cada um R$ 59,90. Isso, aham. Esse é mais fininho, esse é mais terceiro- é igual. É igual porque esses 59, esses €10 é do valor do primeiro livro, né? Então o outro manteve o valor Você igual. manteve o Manteve mesmo também. valor. Gente, então é legal a gente deixar claro que ela não tem uma editora. Se alguma editora quiser entrar em contato com você, a partir desse momento faz sentido ou não mais? Entrar em contato faz sentido, mas a espiritualidade é que vai definir. Tá, pode É. ser que você não possa É, ter um contrato. é sim, isso? já entraram em contato de algumas editoras e eu não tenho plano nenhum. Eu vou Aham. seguindo a orientação mesmo, né? Tá. Então todas as decisões não são feitas por mim de verdade, Aham. né? São tipo sim, não, e eles que essa Então, a partir de agora, você tem no nosso WhatsApp, né? Uhum. Mas são bem-vindas as editoras, sim, né? Sim. Principalmente, então, vou falar o seguinte. Como autor independente, esse livro está se tornando um best-seller. Imagina como editora que distribui, que invista nisso, né? Porque Sim. sozinha eu vou em televisão, vou em podcast, viajo para a Europa, vou em evento literário, faço traduções para vários idiomas sozinha, né? Sozinha com os meus irmãos daqui da terra e os espíritos que me ajudam. Imagina alguém vendo a capacidade de investir nisso, né? Na verdade, é um olheiro literário que olhar para isso vai entender que é um bom negócio a gente levar isso a mais pessoas, né? E uma coisa que é muito importante, eu viajo carregando os livros. Tendo uma editora... O peso da mala. Você viu? Tá no Isso porta-malas que do tem carro. pouco ali, tá? Então, assim, haja bagagem despachada, haja em Sim. transporte. Imagina, porque trazer para outro país é muito mais gasto. E tendo uma editora que publique aqui, vai ficar tudo mais fácil, né? Sim, é muito legal. Isso. Mas aqui em Portugal você encontra os meus livros físicos, na Essência do Livro, que é uma livraria que fica na Rua da Alegria, no Porto. Ah, E ótimo. agora, uma coisa, se você, obviamente, nos permitir, todas as colocações suas aqui na Europa, onde você for, você fala com a gente que nós vamos divulgar você. Claro, eu agradeço Vai e ser divulgado aceito. pode ser aí Suas palestras. pelo seus- Instagram, pelos nossos Instagrams, que não é um só, e também pelo YouTube. E nós estamos no Brasil todas as quintas-feiras. Nosso podcast passa numa televisão. Lá no Brasil. Que É, maravilha! Lá no Sul. TV mais. Ótimo. Chama TV Mais. É um Então, streams. Perfeito. Aproveitando então, porque todas as pessoas interessadas em livros no Sim. Brasil
Em palestras, em agendamento, é tudo pelo WhatsApp que está no contato do meu Instagram. Tá na bio lá. Isso. E é importante, primeira vez que eu falo isso em público, mas é importante. As pessoas falam, tua equipe não me respondeu ainda. A equipe sou eu. Então tem Né? paciência. Então, assim, eu sou todos os setores da Eu empresa. sou o CEO da minha empresa. Eu sou o CEO da minha empresa e eu falo que eu sou empresária celestial, né? Eu sou a pessoa que escreve o livro, que publica, que carrega a mala, que posta, que responde, que vai no correio. Amém. Então, eu sei que em breve Deus sabe das nossas necessidades e eu já estou sentindo muita necessidade de ter alguém me apoiando, né? Nessa demanda enorme de envio de livro, de resposta. Por quê? Não é para ficar mais leve para mim, é porque as pessoas estão em sofrimento, precisando de ajuda, estão pedindo e eu, humanamente, impossível eu conseguir sozinha responder, né? Mas Deus vai colocar no caminho alguém para me ajudar. Já foi. Vai dar tudo certo. Uma estagiária. Tá escrito, Isso. Tá escrito. Obrigada. Faça a sua pergunta. Vou fazer. Antes de acabar, nós temos sempre 2 perguntas. Ai, meu Deus. Uma e outra. Tá. Shirley, como foi a sua infância? Dolorosa. Bem dolorosa. Bem desafiadora. Porque aos 5 anos de idade eu recebi uma informação da minha avó. Só soube isso numa sessão de terapia aos 38 anos. Eu não lembrava. Eu não sabia dessa informação. Aos 5 anos de idade, eu recebi uma informação da minha avó que foi a seguinte: Shirley, a avó precisa conversar contigo um assunto muito sério. A tua mãe ela tem uma doença grave e tu já é uma mocinha, já tá com 5 aninhos, já começa a entender as coisas. Como tu é filha única, tu precisa saber para ajudar a avó a cuidar dela. Ela sofre dos nervos, ela tem esquizofrenia e ela não pode se incomodar. E a avó vai te dizer agora tudo que tu pode fazer e tudo que tu não pode fazer para ajudar a avó a cuidar dela. A partir de hoje, com 5 anos, você não pode chorar na frente dela, você não pode dizer que tá triste, você não pode falar dos seus problemas na escola, com a amiguinha, com nada, porque se a tua mãe se incomodar, ela vai amarrada numa camisa de força e vai ficar muito tempo longe de ti. Então, nessa sessão de terapia aos 38 anos, por isso que eu falo muito de saúde emocional, porque a gente tem que olhar para nossas gavetas, que a gente sempre tem feridas emocionais lá da nossa gavetinha do subconsciente, né? Nessa sessão eu entendi por que eu me tornei esse adulto doente, né? Porque eu engoli meus sentimentos e minhas emoções dos 5 aos 38. E nesse dia eu perguntei para a psicóloga, então eu posso chorar. Mas eu falo que eu transformei toda a minha dor em amor. Porque lá eu falei que foi dolorosa, olhando, a primeira resposta que me veio foi dolorosa, mas foi uma infância de muito amor. Minha mãe me dava muito amor, com toda a doença dela, ela me ensinava sobre honestidade, bondade, caridade, porque ela queria ensinar aquela criança para ser uma boa pessoa, né? Formar você. Porque eu era o milagre da vida dela, porque ela não podia ter filhos, o médico disse que nessa gravidez ela teria que tirar o bebê, porque o bebê ia nascer com muitas doenças, cego, sem perna, sem braço, porque ela tomava muito remédio. Sabe o que ela falou? Doutor, eu sou doente, sou aposentada por invalidez desde os 17 anos, então se eu nascer com um bebê desse jeito, eu vou cuidar dele com todo o amor o restante da minha vida. Amém. Né? Então foi uma infância que eu transformei toda a dor em amor. Amém. Então, vamos lá. Obrigada pela sua pergunta. Sentar aqui, ó, como estamos nós dois, em vez de ser eu aqui, ser Jesus, e você fazer uma pergunta para ele. Qual seria? Pergunta para Jesus. Sem agradecer. Adorei essa pergunta. Uma pergunta. Me aceita seguir contigo? Então vamos. Essa é a nossa meta, né? Seguir com ele. É tudo que ele quer. Amém. Ele, como eu estava falando, ele nos molda para a gente seguir da forma que deve ser. Humildade acima de tudo. Sim. Eu acho que no meu livro 2 tem um capítulo que é o que Jesus faria. Porque eu falo que sempre que a gente está numa situação que a gente quer ser impossível ou não sabe como reagir a algo difícil, se fazer essa pergunta, né? A gente já quer, o que Jesus faria agora? Não, ele não ia gritar, ele não ia julgar, né? Shirley, obrigado pela sua presença. Obrigada. Sensacional, muito legal. Pena que foi muito rápido. As portas já começou assim, obrigado pelo almoço, né? Maravilhoso. Obrigado pelo bate-papo antes e o bate-papo aqui. Foi sensacional. Como eu disse, nada acontece por acaso. Mais uma vez, eu friso a você. Daqui para frente, o que você precisar de divulgação, o Pode Ser está à sua disposição, que a gente precisar. Hoje vou te deixar ali,
mais tarde ou amanhã, o que você precisar de nós, estamos aqui para ajudar. Eu que agradeço Pode muito. ser em nome meu e da Ana, da Mariana e de toda a equipe, estamos aqui à sua disposição. Agradeço muito a Deus, né, por ter cruzado nossas Nosso vidas, né? caminho, Porque né? essa vida cruzada aqui é um milagre, né? Sim, É. E agradeço a todos vocês que estão assistindo, que vão começar a seguir meu trabalho, né? E a mensagem que eu deixo, eu gostaria de deixar uma mensagem final, né? Que a gente possa ativar a nossa fé, que ela anda muito morna. sim. Porque a gente acredita já desacreditando, né? Ah, eu tenho um sonho, mas se não der certo, olha o plano B aí. Né? Não, Tem um não fez sonho, plano B, né? vamos Tem lá. um sonho, vai atrás É, do sonho, se é pelo sim, bem da humanidade, sim. das pessoas, tudo vai se concretizar. Amém. Vai, amém. Obrigado, viu? Obrigada Obrigada, imensamente. Shirley. Obrigada. Obrigado. Foi?